Shalom, shalom, Shabbat shalom. Estamos hoje no 7º dia da semana, portanto nós estamos no dia sagrado do Shabbat. Então, Shabbat shalom a você, família, comunidades. Que a graça de Hashem se renove nesse dia sagrado do Shabbat e traga sobre as vossas vidas, sua família, a proteção, saúde, vigor, que seja nesse dia especial da semana, o dia sagrado do Shabbat, que o Eterno traga debaixo das suas asas, debaixo da sua destra, a proteção, a cura e traga saúde e vigor para poder viver os dias atuais debaixo da onipotente graça de Hashem. Hoje nós estamos no dia 19 de junho do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 9 do mês de Tammuz, do ano 5781, a contar da criação. À tarde com a Torá, estamos trazendo diariamente os ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik, o justo, o líder da nossa geração, e hoje nós estamos aí com o ensinamento de número 274, que corresponde aos dias exatos do ano 5781. Então hoje, o ensinamento do nosso Rebbe, para o dia de hoje, né, nós estamos naquele tema crianças. Então o Rebbe fala conosco hoje da seguinte forma: um casal pediu uma bênção para que seus filhos se comportassem adequadamente. A resposta do Rebbe parece simples, mas como não vi em nenhum livro sobre educação de filhos, incluo aqui, né? Lembrando que o livro aqui, compilado pelo Rabino Tzvi Freeman, está falando conosco nesse sentido. Então ele diz, às vezes o mais óbvio é também o mais inconveniente e, portanto, é o mais evitado. Ou seja, comporte-se a resposta do Rebbe ao casal que pediu uma bênção especial para que os seus filhos se comportassem adequadamente. Então o Rebbe respondeu da seguinte forma: comportem-se adequadamente vocês mesmos, os pais. Quando as crianças virem seu exemplo, elas naturalmente desejarão fazer o mesmo que os pais. Então, será necessário apenas conversar com elas, passo a passo, dia após dia. E, por fim, isso ajudará as crianças, né? Baruch Hashem. Então é aquela mesma questão, né, amados, né? Comentando aqui essa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Muitas vezes, né, os pais, eles pedem para que Deus abençoe os seus filhos, que os seus filhos tenham um bom comportamento, uma boa conduta, uma boa ética, uma boa educação, e por aí afora vai, não é verdade? Mas a grande pergunta, né, aliás, antes ainda vamos acrescentar um detalhe aqui, né? Trazendo justamente para os nossos dias atuais. Os nossos dias atuais, as pessoas, né, os pais, ficam dizendo por aí, né? Como vai ser o futuro dos meus filhos com esse mundo do jeito que está de ponta cabeça? Então, somando a essa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, que esses pais pediram ao Rebbe uma bênção especial para que os seus filhos se comportassem adequadamente, né? Então o Rebbe respondeu assim: comportem-se vocês, pais, adequadamente. E então as crianças, ao virem os seus exemplos, então elas naturalmente desejarão seguir os vossos exemplos. Então vocês, pais, irão que apenas será necessário conversar com elas, passo a passo,
dia a dia, e por fim isso ajudará, né? Então, vamos dar um pulo para o presente, né? Onde se fala muito, né, que os pais estão dizendo o que vai ser do futuro dos meus filhos, né? Para esse mundo de ponta cabeça, né? Entram aqueles globalistas, né? Aqueles que têm aquela falsa moralidade, mas que são uma cambada de hipócrita, né? E falam, né? O que vai ser do meio ambiente para os meus filhos, parari, parará e pacacá, né? Esse monte de blá, 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 mimimi, patati, patatá. Mas a grande questão é exatamente essa que o Rebbe trouxe aqui. É algo que está na Torá, é algo que está no Tanar, nos escritos sagrados, é algo que os sábios estão trazendo há milhares de anos, é algo que o Rebbe, o Tzadik, o justo da nossa geração, o líder da nossa geração, vem enfatizando. Vocês, pais, deem o exemplo. Vivam adequadamente, para nós não-judeus, adequadamente com as 7 leis universais. Vivamos com a ética da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vivamos a ética dos mandamentos universais. Sejamos nós, pais, os exemplos para os nossos filhos. E então os nossos filhos, eles verão realmente o exemplo de cada pai, cada mãe, e a tendência é seguir os seus exemplos, sejam eles bons ou não, né? Mas a tendência é essa. Então, o que acontece aí, né? Por exemplo, os pais ficam aí com o mimimi sobre a questão do meio ambiente, ok? Beleza, vamos preservar o meio ambiente, ótimo. Além de ser bíblico, faz parte também das 7 leis universais, faz parte da ética, da moral e etc. Mas aí o que acontece? A família sai para viajar. Aí lá dentro do carro, né, eles comem os seus salgadinhos, refrigerantes, sucos, seja o que for. E aí, né, numa excelente ação e exemplo sem igual, né, ou o pai ou a mãe abaixa o vidro do carro, joga a latinha do refrigerante para o lado de fora da janela, joga o papel para fora da janela, às vezes sobra lá um restinho lá de lanche ou salgadinho ou algo semelhante, junto com o papel joga para a janela. Aí depois quer saber como que vai ser o meio ambiente para os seus filhos no futuro? Vocês estão mostrando como que é para tratar o meio ambiente. Eles vão seguir o exemplo. Não é verdade? Vão seguir o exemplo. Aí depois o pai ou a mãe diz assim, onde será que eu errei na educação dos meus filhos? Quando eles agirem de forma, muitas vezes aí, né, decepcionante. Será que eles viram nos pais um exemplo decepcionante? Então é a mesma coisa dentro da boa educação, dentro da ética, o respeito para com Deus, o respeito para com a família, o respeito para com o próximo, o respeito para com os animais, que também faz parte das 7 leis universais, não maltratar animal. Então, quando o Rebbe vem e aconselha dessa forma, né, os pais aqui especificamente pediram uma bênção especial para os seus filhos se comportarem adequadamente. O Rebbe apenas disse, sejam vocês o exemplo. Simples, objetivo e real. Então, por isso, né, amados, muitas vezes, né, os jovens estão agindo de uma forma tão negativa, porque, infelizmente, eles não estão encontrando um respaldo bom, positivo, né, com referência aos seus pais. É a mesma questão. Isso, questão de ética, moral, honestidade, transparência, boa educação, respeito para com o próximo,
respeito para com Deus, respeito para com a família, independe de classe social, porque são coisas objetivas, simples, que todos entendem. Independe de questão de classe social. Por isso que existe, por exemplo, aquele ditado que diz assim: ser pobre não significa ser sujo. Não é verdade? Né? Hoje é mais difícil, mas antigamente, né, geralmente as casas elas tinham quintais. Os quintais não eram como são na grande maioria de hoje, né, cimentado, aquelas coisas todas. Era um quintal de terra, né? E geralmente as casas elas tinham aquele tal de piso vermelhão, né, antigamente, né? Mas quando se ia na casa um do outro, né, as pessoas observavam a limpeza daquela casa, a limpeza do quintal. Não é verdade? Então, quer dizer, ser pobre não significa que isso abre realmente a porteira para ser sujo, mal educado ou coisa semelhante. Então, isso é algo que está à mercê de toda e qualquer família, de toda e qualquer pessoa, independente do grau da sua cultura. Educação, como diz o velho ditado, a boa educação, ela cabe em qualquer lugar e em qualquer tempo, né? E não restam dúvidas de que, né, sempre foi pautado isso, de que os filhos, eles observam seus pais e suas mães. E normalmente, né, aquele padrão familiar, né, os meninos, eles seguem aquele exemplo que o pai dá, as meninas seguem aquele exemplo que a mãe dá. Por isso, né, que até mesmo, né, há pouco tempo atrás tinha aquelas propagandas, né, em que fazia-se, por exemplo, a propaganda do aparelho de barbear, e o pai fazendo a barba, chegava o menino lá e ele, com as costas do pente, né, ele passava no rosto como se fosse, né, o aparelho de barbear. A menina, geralmente, usando, né, calçando a sandália da mãe, passando o batonzinho da mamãe, etc. e tal, né? Então, mostrando, né, aquele exemplo claro do padrão família. Então, mas, né, os tempos deram aí uma evoluída, não sei se é bem evolução, né? Porque virou uma bagunça a família, né? Então, evolução que traz confusão, bagunça na família, modernidade cara essa, não é verdade? Né? Mas a consciência divina e a consciência de família são duas coisas que devem ser preservadas a qualquer custo, mas a qualquer custo mesmo, certo? Então, por isso, né, amados, que nós possamos aí, a exemplo desse caso aqui, aqueles que são pais, possam aí cada vez mais ser um exemplo vivo daquilo que é bom, decente, moral, honesto, né, com referência a Deus, com referência à família e com referência ao próximo, ok? Baruch Hashem. Hoje nós estamos então no dia sagrado do Shabat, o 7º dia da semana, e hoje nós vamos concluir então a nossa Parashá semanal, ok? Né? A Janete Severiano dos Santos, Baruch Hashem, né, lá de Buritis, Rondônia, o Enoque Francelino, Baruch Hashem, a você, a família Enoque, comunidade Benenor, de onde, Francelino? Aqui não apareceu para mim. A Nadir Pereira, o Luiz Ribeiro, a Vera Amâncio, aqui de Bauru, da nossa região, Baruch Hashem. Quem mais que está por aí? Vamos ver lá. Ok. A Luciana Rodrigues, aqui de Marília, da nossa região. Quem mais está por aí? O Paulo Xavier, a Renata Xavier, Baruch Hashem. A Carla de Costa. Amém.
quem não foi citado aí, dá um shalom aí, um Shabbat Shalom, para a gente poder ver o seu nome aí e fazer uma saudação, ok? Hoje nós estamos, né, no 7º dia da nossa aliá, da nossa leitura semanal da Parashá. Então a nossa Parashá semanal é Hukat, que significa prescrição. Estamos estudando desde o capítulo 19 e hoje nós vamos concluir, né, no capítulo 22, verso 1, os 87 versículos da semana, lidos, ouvidos e estudados. E dessa forma vamos completar então no dia de hoje, pela misericórdia de Hashem, 4.350 versículos, lidos, ouvidos e estudados. E pela misericórdia de Hashem, amanhã nós vamos iniciar então a nova Parashá semanal, Balak, né? Então, hoje nós estamos aí no capítulo 21, a partir do verso 21 até o verso 33, a nossa 7ª aliá, e depois nós vamos ler os versos 34 do capítulo 21 e vamos até o capítulo 22 e o verso 1, para concluirmos a nossa Parashá semanal. Então, a nossa leitura hoje, com os comentários de Rashi, então diz assim a respeito da batalha com Sihon, rei de Heshbon. No dia 21, aliás, no mês de Elul, do ano 2487, a contar da criação, enquanto estava em Almon de Vlataimá, o povo se preparou para dar continuidade à conquista da terra dos amoritas. Havia 2 reis amoritas, Sihon, que governava a área entre os rios Arnon e Iaboque, né? Então, nós estamos aqui falando sobre os amoritas e não os amonitas, né? Amonitas são da descendência de Amon, né? E aqui o Eterno tinha proibido com que o povo israelita viesse guerrear contra os amonitas. E aqui é o caso específico dos amoritas, né? Dentro do mapa, né, geográfico ali da região de Israel, do Oriente Médio. Então, mais ao norte de Israel, estava então um pouco à direita, Amon, os amonitas, e um pouquinho à esquerda estavam os amoritas, certo? Que ali Deus tinha a autorização para que guerreasse contra os amoritas, né? Deus deu essa autorização para o povo israelita. No mapa atual, né? Então nessa parte aqui, nós temos aquela parte ali onde faz essa divisa com o que seria Amon, né? Ali atrás, né? Então é a parte da Síria, né? Amon e pouco mais à esquerda, os amoritas, hoje no mapa atual está ligado ali com o Líbano, né? Então, nesse sentido aqui, ao norte de Israel. Lembrando que o povo israelita está encaminhando-se para a terra prometida. E Moabe, né, não autorizou que eles passassem por suas terras. Então, eles vão mais para o norte. E aí, então, eles se localizam entre o rio Arnon e o rio Arnon, e o rio, né, que faz a divisa lá com Iaboque, né, ao norte, né, Iaboque, de Arnon até Iaboque, que vai nessa região aí, exatamente ali, Líbia, nos dias atuais, né, Líbano e Síria, melhor dizendo, né, o Líbano e Síria, ali naquele sentido, uma parte ali mais ao leste, né, da Síria está o Iraque, né? E também do lado mais central, né, do
do mapa atual de Israel, nós temos aí a Jordânia, ok? Mas aí nós vamos falando aí à medida que vai andando. Então vamos lá. Então em Elu, no ano de 2487, enquanto eles estavam em Amon de Vlataimá, o povo se preparou para dar continuidade à conquista da terra dos Amoritas. Havia 2 reis amoritas, Sihon, que governava a área entre os rios Arnon e Iaboque, e Og, que controlava a região norte do Iaboque. Embora Deus lhe houvesse ordenado que lutasse com ele, Moisés primeiro enviou mensageiros a Sihon, rei dos Amoritas, para pedir-lhe, em nome de todo Israel, que deixasse o povo passar pacificamente por seu território. Moisés seguiu o exemplo de Deus. Antes de lutar com os egípcios, Deus enviou o próprio Moshe para pedir-lhes educadamente que libertassem os israelitas. E antes de dar a Torá ao povo judeu, né, Deus também ele ofereceu a Torá primeiramente às 70 nações. Depois que as 70 nações negou, então foi ofertado a Torá ao povo judeu. E a mesma coisa o exemplo do próprio Deus com referência à libertação do povo do Egito. Deus enviou Moshe para pedir ao faraó ou paró, educadamente, deixa meu povo sair, diz o Eterno, para me servir no deserto, né? Então Moshe, antes de entrar em guerra, segundo Rashi, ele segue o exemplo do próprio Deus. Desculpa. Continuando, ao enviar mensageiros para solicitar aos edomitas que deixassem o povo passar por sua terra, Moisés os mandara falar em nome dele próprio. Dessa vez, porém, ele não agiu assim, pois Deus prometera que os israelitas seriam vitoriosos, não havendo, portanto, necessidade de atemorizar Sihon. Ele mandou os mensageiros dizer: deixa-nos passar por tua terra, não nos aventuraremos por campos nem vinhas, e não beberemos a água do poço, que nos acompanha em nossas viagens e é a nossa fonte constante de água. Em vez disso, compraremos comida e bebida de vós, como bons hóspedes, para que vos beneficieis financeiramente por nos conceder passagem. Andaremos pela estrada do rei e amordaçaremos nossos animais, sem lhes permitir que pastem em vossos campos, até que tenhamos passado por seu território. Com licença. Desculpe aí, a região fria não é brincadeira não. Acho que não me daria muito bem aí pro lado dos Paraná, né? Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, muito frio. Né? Continuando aí, capítulo 21, verso 23. Se Sihon concordasse, os israelitas não conquistariam sua terra e prosseguiriam para cruzar o Jordão e entrar em Canaã. Pois embora Deus tivesse prometido seu território a Abraão e ordenado a Moisés que o tomasse, Moisés entendeu que seria preferível conquistar Canaã primeiro. Assim, toda a terra tomada posteriormente, inclusive os territórios de Sihon e Og, teria a condição legal e espiritual de Canaã. De fato, se não fosse pelo pecado dos espiões, os 10 espiões, o povo teria entrado na terra pelo sul, naturalmente conquistando Canaã primeiro. Mas Deus tornou Sihon inflexível e ele não permitiu a Israel passar por seu território, pois, na verdade, ele e Og coletavam tributos dos reis canaanitas e, em troca, os protegiam de invasores. Então, os israelitas não tinham opção a não ser travar batalha com Sihon. Os amoritas eram muito fortes
e suas cidades eram bem fortificadas. Para poupar os israelitas do trabalho de combater cada cidade separadamente, Deus inspirou Sihon a juntar todo o seu povo, e ele saiu com todo o povo ao deserto, em direção a Israel, chegando a Yahatze, e com o povo inteiro, a um só tempo, lutou contra Israel. Deus fez o sol ficar parado, a fim de prolongar o dia para a batalha. Israel golpeou a ele e a seu povo com a espada, e assim se apossou de toda a sua terra, de uma só vez, do rio Arnon ao norte até o rio Iaboque, indo ao leste até os amonitas. Os israelitas não guerrearam com os amonitas, porque, conforme mencionado, a fronteira dos amonitas era protegida pela proibição de Deus, sendo, portanto, efetivamente forte demais para eles. Israel tomou essas cidades, matou todos os seus habitantes, saqueou-as, e como se verá mais tarde, as tribos israelitas de Ruben, ou Reuven e Gade, habitaram em todas as cidades dos amoritas, inclusive Heshbon e todas as suas aldeias vizinhas, né? Lembram que na conquista da terra prometida, né, as duas tribos de Reuven e Gade, eles pediram para Moisés que eles não atravessassem o rio Jordão e que eles ficassem ali naquela divisa antes do rio Jordão, porque as terras eram muito produtivas. É exatamente essa terra aqui, essa porção aqui que está ligado aos amoritas, né? Que foi o território que eles mais tarde vieram a habitar, né? Então, eles passaram o rio Jordão com todo o povo, guerreou, ajudou na guerra, e depois eles voltaram para essa terra aqui, que era governada, né, por Sihon, e então eles ficaram ali nas terras dos amoritas até a primeira guerra que eles tiveram ali, onde eles foram os primeiros a serem derrotados e feitos escravos, né? Então foi aqui nesse território. Continuando aí o verso 26, porque Heshbon, embora originalmente fosse parte de Moabe, e portanto zona proibida para os israelitas, era agora a cidade de Sihon, o rei dos amoritas, pois ele guerreara com o primeiro rei de Moabe, tomando toda a terra de sua possessão, chegando ao sul até o rio Arnon. Sihon só conseguiu conquistá-la porque contrataram o profeta não-judeu Balaão, né? O rei Balaque que contratou Balaão para amaldiçoá-la. Balaão começou sua carreira como intérprete de sonhos e depois se tornou feiticeiro e adivinhador, né? Aqui abrindo um parênteses, né? Então é necessário tomar muito cuidado com essa questão aí de intérprete de sonhos, né? Nem os próprios rabinos, eles aconselham essa questão de ficar buscando a interpretação de sonhos, né? Para tomar muito cuidado com isso daí, que é um passo muito rápido realmente para se tornar um feiticeiro, um adivinhador, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso daí, ok? Então isso principalmente para nós não judeus, Beninoa, que trazemos uma certa bagagem lá de trás, né? E a gente quer saber tudo de uma vez só, com referência a sonhos. Eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, o que significa? Vou ficar pobre, vou ficar rico, vou viver, vou morrer, vou ficar saudável, vou ficar doente, vão me trair, vou ser apunhalado pelas costas. Então vem esse monte de baboseira aí, né? Então, como já disse alguns rabinos pontualmente, nós sonhamos aquilo que nos envolve durante o dia, normalmente.
fica aqui, ó, nessa cachola que nós temos aqui, onde nós temos o nosso cérebro. E no nosso cérebro nós temos duas partes, né? Que é chamado de consciente, é aquilo que nós... É consciente, você está consciente. Você está ouvindo, você está pensando, você está refletindo, você fala, você vê, você observa. Consciente, você está consciente. E temos o subconsciente. O subconsciente é aquela famosa gaveta, né? Ou baú escondido, né? Vai guardando as coisas ali. Então, dependendo da situação, chega à noite, você vai dormir, né? E os psiquiatras e os psicólogos aí, especialistas na área, já falaram que quando nós dormimos, né? Então a porta entre o consciente e o subconsciente, ela se abre. Aí há uma mistura de consciente e subconsciente. E aí às vezes a pessoa tem sonhos, tem pesadelos, né? Às vezes tem ótimos, excelentes sonhos, etc e tal. Mas é justamente por causa desta situação. Coisas que nós vivemos dia a dia, vivemos muito tempo, etc e tal, né? Por exemplo, né, tem gente que fala assim, puxa vida, eu sonhei com a minha mãe, eu sonhei com meu pai. O que será? Será que eles querem falar alguma coisa comigo? E por que você sonhou com seu pai e com sua mãe? Ah, a saudade, por exemplo, é um fator que faz você sonhar com alguém querido. A saudade, certo? E coisas semelhantes a estas. Acontece. Você recebeu a notícia que chocou você da morte de alguém conhecido, ou uma pessoa, né, um personagem que faz parte aí do cotidiano, na história diária, né? Aquilo causou um impacto em você, porque a morte causa um impacto. Mesmo quando se espera alguém doente morrer, quando chega a notícia, morreu, é um impacto, porque é um choque da morte com a vida, né? Então, às vezes a pessoa sonha lá, fala, o que será? Será que quer falar comigo? Quer dar algum recado? Aí já vai entrando, né, para os departamentos, né, de feitiçaria, adivinhador, e por aí afora vai, né? E ponto final. Então, temos que tomar muito cuidado com isso daí, né? Os nossos sábios falam, se você quer mandar um bom recado para o seu ente querido que faleceu, obedeça os mandamentos e pratique tzedakah. Atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça. Vocês, em nome da pessoa, você está elevando a alma dela, né, aos níveis espirituais, celestiais mais elevados. Então pronto, acabou. Né? Não precisa ficar com eu preciso, porque eu preciso saber o significado do sonho. Você não precisa. O que você precisa é viver as 7 leis universais, fazer as suas preces diárias, fazer a sua tzedakah, obedecer às 7 leis universais, né? Respeitar o próximo e viver uma vida na luz, na presença de Hashem. Ponto. Continuando. Por fim, Deus concedeu-lhe poder de profecia, para que os não-judeus não pudessem queixar-se, alegando que Deus lhes tivesse dado um profeta como Moisés, e eles também teriam aceitado a missão divina. Só abrindo um parênteses aqui, porque nós vamos ver a partir de amanhã sobre a questão Balaque, Bilão, o profeta dos gentios, dos não-judeus, né? E Bilão, né, ou Balão aqui, perdeu, né, uma oportunidade ímpar dele poder ser o profeta dos não-judeus, à semelhança de Moshe para os judeus. Mas aí, né, ele entrou na questão de interpretar sonhos, entrou na questão de feitiçaria, adivinhador, também ele caiu na questão da recompensa, né? E aí acabou perdendo o prumo que Deus tinha estipulado para ele. Então, os não-judeus
tiveram uma grande oportunidade com Balaão, ou Bilão, como nós vamos ver aqui, né, a partir de amanhã. E então os não-judeus perderam uma grande oportunidade de ter um profeta à semelhança de Moshe. E então, dentro desse escopo, né, os não-judeus que abraçam a fé monoteísta acabaram tendo aí como seu profeta também o próprio Moshe, porque andamos ombro a ombro com os judeus na nossa jornada monoteísta, né? Então, é isso daí, né, gente? Por isso que nós temos aí, né, o Leocádia Pereira, né? O que quer dizer ficar com lero-lero? Ah, ficar com lero-lero é conversa vazia, é conversa sem fundamento, é blá, 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 né? Então, ficar com lero-lero é ficar aí, ó, não tem pé e nem cabeça a conversa, né? Então, a pessoa não sabe o que falar, não sabe o que argumentar, então fica aí com esse lero-lero, mimimi, blá, 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 e etc e tal. Né? Então, continuando aí. Portanto, sobre esta guerra, disseram Balaão e seu pai, Beor, também feiticeiro e adivinhador, que falam por parábolas. Vem a Heshbon, ó Sihon, agora que ela foi amaldiçoada, seja ela edificada e estabelecida como a cidade de Sihon. Porque um fogo saiu de Heshbon, depois que Sihon a capturou. Uma chama da cidade de Sihon consumiu Ar, né, a capital de Moabe, em que residem os senhores das plataformas sacrificiais do rio Arnon. Ai de ti, Moabe, estás perdido, povo de seu Deus Quemosh. Moabe entregou seus filhos como refugiados e suas filhas ao cativeiro, para Sihon, rei dos Amoritas. Sua soberania sobre Heshbon está destruída, foi-se de Divon. Nós o assolamos até Nofar, que chega até Meidevá. Assim Israel assentou moradia na terra dos Amoritas, depois de derrotar Sihon. O povo partiu de Almon de Vlataimá e acampou em um lugar denominado Montes das Passagens, perto do Monte Nebo, ou Nevo, que, conforme mencionado, era o corredor na fronteira original entre Moabe e os Amoritas. Desse acampamento, Moisés enviou homens para espionar Iazer, a única cidade ainda não conquistada no território de Sihon. Esses espiões resolveram não cometer o erro dos que haviam sido enviados de Ritmá e ainda quiseram retificar tal erro. Em vez de se excederem negativamente na missão, como tinham feito os primeiros 10 espiões, excederam-se positivamente. Embora Moisés lhes tivesse ordenado apenas para espionarem o distrito, confiaram nas orações dele e também capturaram suas aldeias, desapossando os amoritas que ali viviam. Em 23 de Tishrei, do ano 2488, a contar da criação, as tropas israelitas viraram e seguiram para o norte, pelo antigo território de Sihon, em direção a Bashan, região ao norte do rio Iaboque, que vai até o monte Hermon. Og, o rei gigante de Bashan, saiu ao seu encontro com todo o seu povo para travar guerra em Edrei. Aqui nós encerramos a 7ª aliá, e agora a partir do versículo 34 até o versículo 35, né, nós temos aí a parte do Mafitir e o capítulo 22, o verso 1, que é a leitura final, né, que nós vamos fazer agora. Moisés temeu guerrear com Og, porque pensou ele que pudesse ser protegido pelo mérito de ter ajudado a Abraão. Deus disse a Moshe:
não o temas, pois teu mérito é suficiente para contrabalançar ao dele. Assim eu entreguei a ele e todo o seu povo e sua terra em tua mão. Tu lhes farás como fizeste a Sihon, rei dos Amoritas, que residia em Heshbon. Og suspendeu um monte tão vasto quanto todo o acampamento dos israelitas, com a intenção de derrubá-los sobre eles. Por pretender matar o povo judeu inteiro, ele perdeu todo o mérito que tinha obtido ao ajudar Abraão. Portanto, Moisés já não precisava que seu próprio mérito contrabalançasse com o de Og, e o abordou como emissário dos israelitas, cumprindo a obrigação coletiva do povo de defender-se. Moisés golpeou então Og, como se segue, como diz Rashi e a própria Torá oral. Deus mandou formigas para fazer um buraco no monte que Og carregava sobre a cabeça, e o monte caiu-lhe em volta do pescoço. Ele tentou tirá-lo, mas Deus fez seus dentes crescer para fora, mantendo o monte preso em sua cabeça. Nesse interim, Moisés então tomou uma enorme arma, deu um pulo e o golpeou Og no tornozelo. Milagrosamente, isso bastou para matá-lo. Os demais israelitas mataram os filhos de Og e todo o seu povo, até não haver sobrevivente, e apossaram-se de sua terra e saquearam as suas cidades. Depois, aqui é capítulo 22, que nós iniciamos aqui agora, o versículo 1, e amanhã, a partir do primeiro dia da semana, a nova Parashá, nós vamos dar continuidade ao capítulo 22. Para encerrar a nossa Parashá, capítulo 22, verso 1, diz assim: Depois de conquistar Baxã, os israelitas partiram dos montes das passagens e acamparam-se nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, Jericho. Essas planícies já não pertenciam a Moabe. Ganharam esse nome quando Moabe se estendia ao norte, para lá o rio de Arnon, antes que Sihon conquistasse o seu território. Então aqui nós encerramos a nossa aliá de hoje e automaticamente encerramos a nossa Parashá semanal, a Parashá 39ª, Rukat. Então, na nossa aliá de hoje, nós temos aí uma questão geográfica, para que nós possamos entender um pouquinho sobre essa questão geográfica, Então, nós temos aí a questão Israel, a Canaã, terra prometida, ela é cortada pelo rio Jordão, e mais ao sul tem o Mar Morto, que é uma consequência das campinas de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por enxofre, fogo e enxofre. E ali se formou o Mar Morto, considerado o Mar Morto, que é o rio Jordão que deságua ali no Mar Morto. E dessa forma, então, nós temos aí essa divisória de territórios, onde o rio Jordão ele é a divisória. Então, o povo israelita, para conquistar Canaã, eles tiveram que atravessar o rio Jordão. Não mais como Moisés no comando, na liderança, mas no momento que acontece é Yehoshua, Josué, que está na liderança e no comando do povo israelita, que atravessam o rio Jordão e vão tomar então posse da terra prometida, a terra de Canaã, Mas nessa divisória aqui, nós estamos vendo aqui que o povo estava às portas da terra prometida. O rio Jordão, e que nos fala aqui essa sétima aliá e mais uma fitir, nós temos aqui todo esse território que é falado aqui, ele é exatamente a fronteira com a terra prometida. Eles estavam à porta da terra prometida.
Então, por isso que quando nós iniciamos a nossa paraxá semanal, nós vimos lá os sábios trazendo para nós. Quando nós finalizamos a nossa paraxá anterior, que foi a paraxá que antecipou o Hukat, foi a paraxá de Korah, onde nós vimos ali uma sequência dos 10 espiões, vimos aí a questão de Korah, a rebelião também, e depois entramos em Hukat. E quando entramos na paraxá de Hukat, os nossos sábios falam que de Korah para a paraxá de Hukat, houve um pulo na cronologia da Torá, houve um pulo de aproximadamente 38 anos. Eles já estavam às portas da Terra Prometida. E ao estar próxima à posse da Terra Prometida, eles tiveram esses embates aqui na divisa do território, né? Então, os limites estavam ali delineados pelo Rio Jordão. E mais ao sul do Rio Jordão, né, ali a questão do Mar Morto, ok? Então nós temos aí nesse território de fronteira, então nós temos aí, né, Edom, Moabe, Amon e o rei de Og, certo? Então, nesses, vamos dizer, nesses estados aqui, estabelecidos aqui, ou territórios estabelecidos aqui, nós vimos aí que Israel precisou guerrear, né, com Sihon, né, depois precisou guerrear com Og e foram conquistando. Quando nós chegamos aqui, então nós vemos que era permitido lutar contra os amoritas, mas não contra os amonitas. E também poderia lutar contra os moabitas, né? E nós observamos aí que quando ele chega a Og, Moisés, ele tem um temor, que é exatamente porque o gigante Og, por ter ajudado Abraão, ele tinha o mérito. Mas quando ele se coloca, segundo a Torá oral, segundo a Torá, segundo a Mishnah, o Talmud, traz a seguinte questão: quando Og ele vai contra o povo israelita, Deus inspira com que o exército ele vem completo. Ele vem completo. Não ficou ninguém na retaguarda. E todos confiando, né, no grande gigante Og. Então ele pega um monte inteiro. Ele levanta acima da sua cabeça para lançar contra os israelitas para matá-los de uma vez. E nesse sentido aí, então Deus envia formigas que elas corroem internamente o monte na sua parte central, e quando elas acabam de fazer isso daí, então o monte ele acaba caindo exatamente na cabeça e fica preso no pescoço do gigante Og. E quando ele tenta tirar o monte do seu pescoço, Deus faz com que os seus dentes cresçam de tal forma que se tornam presas e não deixam o monte sair. E nesse sentido, então, Moshe, ele realmente, né, Deus o avisa que o gigante Og perdeu o mérito porque ele estava tentando matar e destruir e matar, melhor dizendo, a descendência de Abraão. Então ele perde o mérito. Então significa que ele não tem proteção nenhuma. Então nesse sentido, então, Moshe ele pega uma grande arma e ele atinge exatamente o tornozelo do gigante Og. E isso traz realmente a sua própria morte. O gigante Og morre dessa forma aí. O seu tornozelo, né, foi de fato atingido, né? O tendão de Aquiles do gigante Og foi atingido severamente. Isso daí lhe trouxe então a morte, e aí então o povo de Israel acaba conquistando completamente ali o território, que vai desde o rio Arnon até a parte norte
do rio Iaboque, né? Até os limites do rio Iaboque. Dentro desse sentido aí, nós vemos que realmente as portas agora estão prontas para se abrir e o povo judeu tomar posse da terra prometida, né? Tudo indica isso. Mas será que é isso que vai acontecer? Nós vamos ver o que acontece a partir de amanhã, com a Parashá Balaque, né? Onde nós vamos aí conhecer um pouco mais detalhadamente, né? Entre aspas, né? O grande profeta dos não-judeus, dos gentios, das nações, Bilã ou Balaão, né? E ele é contratado, né, por Balaque para amaldiçoar o povo judeu. E aí nós vamos ver coisas também espetaculares, né? Então, portanto, amados, nós temos aqui a nossa Parashá, né? E nós tivemos aí durante semanas ricas lições, aprendemos bastante coisas, e principalmente para nós não-judeus, Benei Noach, né? Ensinamentos espirituais para que nós possamos estar aí praticando no nosso dia a dia. Não podemos perder as oportunidades que Deus está nos dando no nosso dia a dia, de podermos crescer cada vez mais, espiritualmente falando, para que nós possamos, ombro a ombro com os judeus, estarmos aí, na medida do possível, antecipando, acelerando, abreviando a manifestação do justo e o verdadeiro Mashiach. Que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Portanto, não esqueça de um pequeno detalhe, que quando realmente você tem o favor de Deus, não existe gigante que possa lutar contra você e prevalecer. Por isso, o Salmo 121 é bem claro. Elevo os meus olhos às montanhas, de onde virá minha ajuda, meu auxílio, meu socorro. Então, quando nós realmente vimos aí sobre a questão da cobra de cobre, né? O significado exato não era exatamente olhar para a cobra de cobre, mas a mensagem ali, né? A forma didática que Deus estava usando ali é para que o povo que deixou de olhar para cima, deixou de olhar para os céus, de onde vem o seu auxílio, de onde vem o seu socorro, de onde vem a sua ajuda, né? Onde está o soberano do universo, o Criador, o único Deus e único Salvador. Eles pararam de olhar para cima, né? E mais uma vez se insurgiram contra Moshe e contra Deus. Então as cobras venenosas vieram, né? Começaram a morrer muitos, e aí nesse sentido, Deus, mais uma vez Moshe, ele pede para Deus perdoar o povo, e então ele faz a cobra de cobre, coloca no ponto de uma haste, acima do acampamento, à sua altura, justamente para que o povo voltasse a olhar para cima, além da cobra de cobre. Ou seja, voltem os vossos olhos para os céus, onde está o soberano, e continue confiando que somente Ele é que pode vir em teu socorro e em teu auxílio. E dessa forma, então, o povo fez techuvá, fez retorno a Deus, foram perdoados dos seus pecados e foram curados do veneno das picadas das serpentes venenosas. Não foi a cobra de cobre que curou-os, não foi a cobra de cobre que representa Mashiach. Aliás, Mashiach é o antídoto da serpente, né? Ele não é a serpente, ele é o antídoto da serpente. Então, olhando realmente acima da cobra de serpente, está o nosso socorro, o nosso auxílio, a nossa ajuda, que tem realmente determinado o dia e a hora certa para que o justo e verdadeiro Mashiach se revele para a redenção final. Que seja em nossos dias, que seja para agora. Amém. Seja forte, seja luz, seja vencedor
seja aquele que continuamente olhe para os céus e tenha temor aos céus. Um encerramento de Shabat para você, família, comunidade, debaixo da graça do onipotente Deus. Uma ótima Havdalah, passagem para os 6 dias comuns e uma semana na presença de Hashem, com bênçãos, vitórias e conquistas. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, até amanhã.